A história do futebol brasileiro revelou grandes jogadores. Tempos de Pelé, Garrincha, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, 58, 62 e depois em 70. Além dos jogadores, houve uma pessoa muito importante, que era o nosso massagista, Mário Américo. Mário Américo, infelizmente, não está mais hoje para poder dar o testemunho da sua história. Só que tem um neto dele que poderia falar um pouco da história do seu avô, que é o Mário Américo Neto. Tudo bem, Mário Américo? Tudo bem, Maurício? Que bom. Vamos falar então sobre o seu avô, histórias que não vão faltar, ainda mais estando aqui na Portuguesa, um clube do qual ele teve uma linda história. Com certeza. Então tá certo. Bom, Mário Américo, o que você tem a dizer nesse pouco convívio que você teve com o seu avô? Bom, na verdade, eu pouco convivi com ele, né? Porque eu nasci em 87, ele faleceu em 90, né? Só que eu, como fui praticamente criado com a minha avó, então eu desde pequenininho começava a fuçar nas coisas que ele trouxe das Copas, nas fotos. Então isso foi me trazendo uma paixão pelo futebol e pela história dele, né? E mesmo que as outras pessoas me influenciaram a torcer para outro time, depois de um certo tempo não teve jeito. Eu acabei mesmo gostando, foi da Portuguesa, né? Que era o time que ele mais amou. Então isso que me levou a torcer para Portuguesa. Que bacana. O Mário Américo Neto nasceu em Minas Gerais, em 1912, né? Pelo que eu sei, né? Exatamente, na cidade de Monte Santo. Monte Santo. E parece que com 8 anos de idade ele fugiu de Minas? É, exatamente. Ele morava numa fazenda, né, lá em Minas. Só que um dia ele resolveu fugir para o Rio de Janeiro para morar com o primo dele. Ele queria tentar melhorar a sua vida, né? E lá no Rio também não deu certo, ele acabou vindo para São Paulo, atrás de um primo dele chamado Melquiades. Né? E aqui em São Paulo ele foi trabalhar como auxiliar de mecânico, né? Só que também não deu certo, ele foi ser baterista, chegou até a ser um grande baterista de uma orquestra aqui em São Paulo. Só que teve um dia que teve uma confusão lá que ele acabou indo pro boxe. Boxe? É, convidaram ele para ser lutador de boxe, né? Ele até chegou a ter várias lutas, né? Isso depois lá no Rio de Janeiro. E teve um dia que ele tomou uma surra no ringue que ele foi acabar parando na mesa do Madureira. É mesmo? E ali o Dr. Almir do Amaral, que era o médico do Madureira, falou para ele: olha, Mário, é melhor você parar por aí porque você é muito valente, uma hora você vai acabar morrendo. Aí ele falou: pô, doutor, mas o que eu vou fazer? Ele: poxa, tem um senhor lá aqui no Madureira que ele tá para se aposentar, ele é massagista, ele pode te ensinar algumas coisas e eu levo você para a faculdade de educação física para você só assistir às aulas, porque ele não tinha o ginásio, então ele só ficava olhando. E daí começou a história dele como massagista. Que bacana. Então ele foi para o Madureira, do qual ele participou então, vamos dizer, de um grande time do Madureira, né? Jogando com os 3 patetas, né? Jair, Lelé e Isaías. Isaías, exatamente. Que bacana. Eles foram pro Vasco. E ele ficou pouco tempo no Madureira e logo em seguida foi para o Vasco da Gama, né? É, no Madureira ele trabalhou só 7 anos. Depois, como alguns jogadores do Madureira começaram a se destacar, foram pro Vasco e eles começaram a pedir para os diretores do Vasco para levar o Mário pro Vasco. Aí meu avô teve um dia que ele foi lá e forçaram ele praticamente a ser massagista do Vasco, que depois veio a ter o maior time da história, que era do Expresso da Vitória. Exatamente. O Mário Américo ele fez parte desse time do Expresso da Vitória, sendo campeão carioca em 45, 47, 49, né? Foi campeão também em 48, aquele famoso sul-americano, né? Exatamente. Vencido, acho que no Chile, né? Até empatou com o River Plate no final, né? Era um timaço do Vasco. E também foi massagista da seleção carioca, né? Exatamente. Naquele período, né? Bom, aí ele teve a oportunidade também de ser massagista da seleção brasileira, né? Que foi praticamente a grande carreira do Mário Américo, né? É, tudo começou em 1949, né? Ele foi convidado para ser auxiliar do Johnson, que era o Johnson, exato. o massagista da seleção atual. Só que também o Johnson também já estava um pouco que no final de carreira, né? E em
54, se não me engano, ele já assumiu como massagista. 58, ele já foi massagista oficial da seleção. Então ele começou na Copa em 49 no Sul-Americano, né? Isso, Sul-Americano. Exato. E dali parou só em 74 com a seleção. Ele oficialmente foi em 58, mas também fez parte de 50, da Copa de 50. Exatamente. 54, né? Ou seja, viu muita coisa boa o Mário Médici, né? Inclusive ele bateu muito naquele jogo do Brasil contra a Hungria, né? Contra a Hungria, né? 54, exatamente. Mas na década de 50, acho que bem no início da década de 50, ele foi chamado para ser massagista da Portuguesa, né? Exatamente. Você sabe, vamos dizer, o motivo do qual fez com que ele saísse do Vasco para a Portuguesa? Tudo começou que ele estava no jogo, tinha um jogo Vasco e Portuguesa, aí o Eli, ele deu uma pernada no Pinga, aí começou o quebra-pau em campo, né? Aí o presidente da Portuguesa, que era o senhor Dr. Mário Augusto Zaias, que era médico também, entrou em campo e começou a brigar. E o meu avô, sem saber de quem se tratava, ele deu um soco de direita nele. Aí o presidente da Portuguesa caiu no chão. Só que passou ali, aí apaziguaram tudo, né? Só que depois de alguns meses depois, naquele tempo não se tinha muitos hotéis para os times ficar. Ficou no mesmo hotel, Vasco e Portuguesa. Aí o Djalma Santos levou o presidente da Portuguesa até o quarto que o meu avô estava. Aí ele falou assim, olha aí, doutor Mário, esse é aquele lá que te deu o soco lá no jogo contra a Portuguesa. Aí ele falou assim, bom, então se tem uma pessoa que a gente tem que levar para a Portuguesa, é ele, porque é um homem de verdade, que a Portuguesa precisa de gente assim. Exato. E dali começou as conversas para ele poder vir trabalhar na Portuguesa. Que bacana. E na Portuguesa ele participou então dos grandes títulos, né? Campeão do Rio São Paulo em 52, campeão do Rio São Paulo em 55, 3 fitas azul na Europa, né? Conquistada, né? E mesmo assim ele continuou também sendo técnico da seleção brasileira, né? Massagista. Perdão, massagista da seleção brasileira. Exato. Continua sendo. E em 58 até uma história engraçada, né? Quando o Brasil acabou de ser campeão do mundo, ele se encontrou com o rei da Suécia e ele até falou, olá King, tudo bem? Como se fosse uma pessoa que ele conhecesse há tanto tempo, né? Era uma simplicidade que todos gostavam do Mário Américo, que era conhecido também como Pombo Correio, né? Exatamente. Na final lá da Suécia foi uma coisa até engraçada que os jogadores eram tão humildes, a própria comissão técnica, que o meu avô ele conta no livro dele que o Garrincha, quando acabou a Copa, ele falou assim, Mário, com quem que a gente vai jogar agora? E ele diz que ele até brinca que o próprio Newton Santos, se não me engano, chamou o rei de seu rei. Seu rei, tudo bem? Então é uma coisa bem engraçada, né? Humilde, né? Da parte dos jogadores. Aí também tem aquela história bem que se tornou até uma história famosa, né? Da bola de 58, né? Que o doutor Paulo Machado de Carvalho pediu para ele, poxa Mário, se tem uma coisa que a gente tem que levar para o Brasil, é a bola da final, né? Então a gente já vai contar sobre essa história também muito engraçada, ok? Ok.